E aí pessoal, tudo bem? Se você voltou para esse vídeo, é porque você deve ter visto a primeira parte da minha história. Eu estava te contando quando eu fui aprovado no processo de trainee da Heinz, né? Eu entrei na Heinz em 2017, eu fui aprovado no processo tendo estudado, sei lá, no ranking das 100 melhores faculdades de negócios do Brasil, talvez a UFPB em administração esteja próximo do 100º lugar. As pessoas que passaram no trainee comigo, estudaram em USP, ou no exterior, ou na Federal, tipo a do Paraná, ou do Ceará, em cursos super concorridos. Só por aí, e por ser da Paraíba, nordestino, já existia um certo preconceito. O problema é que o preconceito, ele se voltou contra mim. E eu comecei a botar na cabeça que eu era inferior aos outros. Foi assim em 2017, o ano quase todo. Em julho, agosto, eu já não aguentava mais. Estava muito pesado, eu nunca tinha trabalhado em multinacional. Tinha uma série de habilidades que os outros trainees tinham e eu não tinha. Meu chefe, na época, eu fazia questão de exaltar que eu não tinha essas habilidades e que eu precisava melhorar muito rápido. O que até certo momento era bom, mas aquilo se tornou repetitivo e eu comecei a ruminar isso. E aquilo foi me botando para baixo. Foi me fazendo entrar num ciclo super negativo e eu me vi voltando lá para a época que eu não estava bem da cabeça. E foi aí que eu decidi pedir demissão. Decidi pedir demissão da Kraft Heinz. E aí teve uma pessoa que lá na Kraft Heinz olhou para mim e fez: Antônio, tá aceito o seu pedido de demissão, mas eu quero fazer um experimento com você antes. Eu falei: eu topo. Entra numa bolha, deixa de trabalhar até 2 horas da manhã e trabalha todo dia das 7 às 7, o máximo que você puder. Trabalha focado, trabalha sabendo o que está fazendo, trabalha priorizando. Mas principalmente, essa é a principal parte do seu experimento. Não olhe para os lados. Você não é inferior a ninguém. Você tem que olhar para o seu, fazer a sua parte. Se todos os dias você acordar 1% melhor do que ontem, não vai importar o que as outras pessoas estão fazendo. Não importa se elas estão bem ou estão mal, você está fazendo a sua parte para ser melhor. E foi durante esse experimento que eu vivi os meus melhores 15 dias na Kraft Heinz. As coisas começaram a acontecer e do nada surgiu um projeto que me fez ganhar um prêmio de um dos destaques do ano da Kraft Heinz em 2017. É engraçado porque talvez essa seja uma das maiores dificuldades das pessoas, principalmente aquelas que estão no mercado de trabalho. Nunca foi tão verdade dizer que a grama do vizinho é mais verde, né? E por que você está olhando para o vizinho? O que importa a cor da grama do vizinho? O que importa é o quanto você está regando sua grama, o quanto você está jogando de água, o quanto você está cuidando da sua planta. Se você fizer o melhor nas condições que você tem, você vai evoluir e você vai se sentir bem com isso. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu me vi sair de um momento super conturbado na Kraft Heinz. Em 2018 eu saí do Rio de Janeiro, eu subia Morro do Alemão, Rocinha para vender ketchup. Me transferiram para o Rio Grande do Sul, porque sabiam que eu odiava frio. E eu fazia rota para vender ketchup a menos 5 graus lá em Pelotas. Eu quebrei o recorde do canal de distribuidores da Kraft Heinz em 2018. Fui transferido como gerente de vendas de São Paulo. E eu recebo uma notícia que eu ia ser pai. E eu falei: vocês devem ter entendido o que eu falei. Falei exatamente isso e, meu Deus do céu, pensa numa preocupação. Como que eu vou pagar as contas? Eu com 23 para 24 anos na época, mas eu nem sonhava em ser pai. Não passava pela minha cabeça. E foi um momento super duro.
eu me vi minha responsabilidade aumentar de uma escala de 0 a 10, 11. E apesar de ter ficado feliz, eu sempre tive o sonho de ser pai, foi uma surpresa muito grande para mim. E eu fui para São Paulo para ser o melhor. Michael Jordan, ele fala, inclusive num documentário que começou agora há pouco na Netflix, ele fala que se as pessoas param o tempo delas para assistir ele durante 3 horas, durante uma partida de basquetebol, as pessoas têm que ver o melhor dele. E eu fui para São Paulo motivado pelo meu filho a ser o meu melhor, a dar o meu melhor sem olhar para o lado, sem olhar para o meu vizinho. A gente quebrou recorde no mês seguinte, em outubro, novembro. Meu chefe olhou para mim e falou, cara, vem para outra função. 2019, outro ano horrível. Apanhei da estratégia, não bati meta, comecei a olhar para os lados, todos os gerentes batem meta e eu não. E foi esse ano. Foi um ano que eu só olhava para os lados. E aí eu lembrei lá daquele cara que eu tinha pedido demissão, que já não estava mais do meu lado na Heinz. Ele falou, cara, eu tenho que voltar a olhar para frente. Virou o jogo 2020, mudei de setor, mudei de cadeira. E fui com tudo. Em um mês e meio recebi uma proposta maravilhosa para trabalhar numa das melhores e maiores empresas do Brasil, para tocar 120 vendedores e uma responsabilidade gigantesca nas minhas costas. Estou conseguindo fazer isso, estou perto do amor da minha vida, que é meu filho, estou conseguindo fazer meu MBA, entregar meu MBA. E estou com 25 anos, com a certeza que vem muito mais pela frente. E muito disso é, primeiro, por não olhar para os lados e olhar para mim e tentar dar o meu melhor todos os dias. E segundo ponto, por usar minhas técnicas de produtividade, que eu aprendi, estudei e apliquei. E vi quais eram as melhores para mim, para ir mais longe. E hoje eu estou conseguindo estar aqui e falar para vocês. Então, até a próxima aula, que a gente começa de vez com o curso de gestão do tempo e produtividade. Um grande abraço e até já. Valeu!